Tudo bem, pessoal? Hoje é a segunda demonstração prática, né, dos componentes do Media Studio e eu vou falar sobre o Data Raptor Load. Tá? O Data Raptor Load ele tem a função de update, insert e up-insert, né, nos S-Objects. O que são os S-Objects? Se fosse, nada mais é que as tabelas de banco de dados, dados se fossem os objetos, né, que a gente usa para poder persistir nossos dados, ok? O Data Raptor Load, assim como todos os outros Data Raptors, ele pode ser consumido pelo Integration Procedure, ele pode ser consumido pelo FlexCard e pelos Home Scripts, ou seja, ele é consumido por todos os outros componentes do Home Studio. Mas o Data Raptor não pode consumir ninguém, nenhum outro Data Raptor. Tá? Se a gente precisar eventualmente é, é, ter dois Data Raptors interagindo entre si, a gente precisa colocar os dois no Integration Procedure. Mas isso é tema, né, para um outro momento. Por enquanto a gente vai falar única e exclusivamente dos Data Raptors. Tá? É, Você pode ficar tranquilos, porque todos os dados, né, que a gente vai trabalhar, né, vão estar aqui na descrição do vídeo. Né, todas as questões que a gente vai trabalhar aqui, né, vocês não precisam digitar nada na mão. Né? Então, vamos lá começar. Agora, o que, que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer um Data Raptor para poder incluir contas que eu vou considerar como contas pais, tá? Então, qual é o primeiro passo? Clicar em New, ou seja, eu vou criar um outro Data Raptor. Estava aqui. Uh, Esse é o segundo componente de Velocity que a gente atua, então eu optei por dar esse nome. Vocês fiquem à vontade para dar o nome que você quiser. Aqui está o tipo de Data Raptor que eu vou criar. Nós já criamos o Turbo Extract no vídeo anterior e hoje vamos criar Data Raptor Load, ok? Se você olha, a saída dele sempre é um SBJet, porque eu sempre persisto dados no Salesforce. Eu posso entrar com formato JSON, XML ou um customizado, né? Como todos os outros Data Raptors, ok? Então, vou mandar salvar. Está aqui criado, né, o nosso Data Raptor. A primeira coisa que eu tenho que informar é qual objeto que eu vou trabalhar, tá? Eu vou trabalhar em account, ok? E agora vem a parte interessante, tá? Eu quero definir os campos que eu vou trabalhar. Você imagina que de repente você já tem lá aquele Swagger, aquele JSON bonito, né, lá do seu, né, da sua história, da sua user story. Então, eu só venho e vou copiar aqui o padrão de entrada. Tá, isso aqui não precisa ser necessariamente a minha massa de entrada. Esse input JSON aqui é simplesmente padrão de entrada. Eventualmente essa é a minha massa de entrada, mas não precisaria ser, tá, pessoal? Tá? E aqui a coisa interessante, eu posso vir aqui e dar um quick match. Desse lado, né, eu tenho os meus dados de entrada, né, os dados de entrada do meu JSON. Tenho country, name, phone, state. Vou sair daqui só para vocês poderem ver. Country, name, phone, state. Né? Ou seja, eu tenho uma array, né, de objetos JSON, tá? Tenho, e o nome desse array é de conta, desculpa, accounts. Então, volto de novo no Quick Match, expliquei para vocês. E aqui eu posso até dar um Auto Match, que ele já me facilita, ele achou nome com nome, ou seja, ele indica que
que esse parâmetro name na mediação de entrada é o name do objeto account em Salesforce e o phone é o objeto phone Salesforce. O country straight ele não conseguiu mapear sozinho porque eu tenho o mailing country e tenho o mailing state. Então ele não conseguiu descobrir, né? É, na verdade, é o billing account e o mail account, billing state e mailing state. Por isso que ele não conseguiu relacionar, ok? Então, eu quero billing mesmo, billing account e billing state. Então, olha aqui, dentro de gestão de entrada, eu informo o name é igual a account.name, phone, account.phone, country, account.billing country, e state, account.billing state. Ou seja, eu fiz o depara entre meu JSON de entrada e os campos do meu objeto em Salesforce, ou SObject. Salvei. Feito isso, eu vou copiar esse texto de novo, porque nessa página aqui eu só faço depara. Aqui, nessa primeira, eu só informo o objeto. E eu vou no preview. Esse sim é meu JSON de entrada. Tá, vou mandar executar. E estão aqui. Ele criou uma, duas, três, quatro contas. Essa query também vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou relacionar. E temos aqui, ó, a conta do Ricardo Andrade, Cláudia Silva, Polina Popova e Paula França. Ricardo Andrade, Cláudia Silva, Polina Popova e Paula França. Aqui eu também tenho um atalho, né, para que eu possa acessar, né, direto a página do objeto criado, tá? Ok, feito isso, né, nós já conseguimos persistir dados em Salesforce, né, através, né, de um array no formato JSON. Pode ser um objeto também, tá? Mas geralmente a gente trata com array porque dificilmente você vai persistir um dado só. Na maioria das vezes você acaba recebendo uma lista, né, de registros. Ok. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou passar somente a conta do Ricardo, né? Eu não tenho o Record ID dessa conta, né? E eu não sei se ela foi criada ou não. Só que eu não quero criar conta com duplicidade, tá? Se eu passar agora esse parâmetro, o que que vai acontecer? Olha que eu tive uma atuação no registro aqui e eu estou, né, com essa conta em duplicidade, ou seja, ele criou um outro registro, né, já que eu não passei o ID, né, com, né, os dados duplicados, estado, país, né, e eu não quero criar contas, né, com um nome duplicado. Eu vou excluir essa conta que eu criei agora, uma a conta do Ricardo Andrade. Ok. Então, voltei a ter somente uma conta dele. E o que que eu faço aqui agora? Voltando para os campos, né? Eu vou no campo aonde eu quero, né, que não haja duplicidade e marco aqui Upsert Key. O que que vai acontecer, né? Se eu receber
né, o nome de conta que já esteja cadastrado no banco de dados, ele não vai fazer o insert, ele vai fazer um update, ok? Vamos, só para a gente testar, eu vou colocar que o Ricardo Andrade agora é de RJ, ok? Vou executar. Eu tive uma atuação no banco. Aqui é a última pesquisa estava em São Paulo. E agora, olha que ele não criou, né, uma nova conta. Ele fez sim o update dessa conta, né, para o estado do Rio de Janeiro, como eu mostrei. Porque já existia o nome Ricardo Andrade cadastrado e eu disse aqui nos campos que esse campo é um upsert. Se você olhar, essa setinha aqui fica ativa, indicando que é um campo de upsert, ok? Outra configuração que pode ser feita é você ter configurar uma chave de upsert dupla, tá? Vou dar um exemplo. Eu não quero, né, ter duplicidade, né, no nome e no estado, tá? Então eu vou marcar o segundo campo como upsert key. Olhem que tanto o estado quanto o nome estão marcados como upsert key. O que, que vai acontecer, né, se chegar para mim, né, um dado de entrada que tenha o nome e o estado, né, idênticos ao que já existe no banco de dados, eu vou fazer, né, um update. Se se esses dois parâmetros não forem iguais juntos, né, seriam AND, então ele faz insert. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você olhar aqui, o Ricardo Andrade está como Rio de Janeiro. Deixa eu pegar e colocar o fone. Ok, vou pesquisar o fone. Ele termina com o final 020, né? Então, eu não vou alterar nem o nome e nem o estado. Eu vou alterar só o fone, aqui termina com 020, eu vou colocar 80. Ok. Quando eu vou no Inspector, eu só alterei o telefone. Eu não criei um novo registro. Mas se eu mudar agora o estado, né, o nome vai continuar o mesmo, mas o estado não. Como em uma chave dupla, eu precisaria que esses dois campos fossem iguais. Mas como eu mudei estado, eu já não tenho a upsert aqui funcionando. Quando eu mandar executar, eu vou ter um Ricardo Andrade de São Paulo e o outro Ricardo Andrade no Rio de Janeiro, porque a chave era uma chave dupla, não persistiu, né? Não, não bateu, não deu match. Então eu persisti aqui, eu gravei, eu fiz um registro de uma conta do Ricardo Andrade no estado de São Paulo. Foi essa conta aqui. Bom, agora eu vou excluir um dos registros do Ricardo Andrade, porque nós vamos usar essas contas no próximo componente, no próximo Raptor, e eu vou usar como referência exatamente o nome das contas. Se eu tiver duplicidade, né, no nome das contas, já que eu vou usá-los como referência, como espécie de externo ID, eu vou ter problema. Tá? Então, eu vou para cá.
excluir. Tenho certeza? Sim. Ok, o registro foi excluído. Só para ter certeza. Beleza. Eu só tenho um Ricardo Andrade.